Bom, e para você que vai seguir com a gente aqui no SBT Esporte, a gente está só começando com o programa. Daqui a pouquinho, ó, eu vou dizer quem foram os ganhadores desse presentão aqui, os chocolates da dupla Grenal, o nosso coelhinho antecipado, né, para quem nos acompanha todos os dias. E eu já chamo a sua participação no facebook.com/SBT Esporte RS, porque hoje nós temos convidado aqui no estúdio com a gente. Ontem nós falamos sobre esse assunto, mas agora nós vamos ampliar o debate sobre a proposta do Ministério Público de restringir a presença de apenas torcedores registrados e vinculados a torcidas organizadas no setor norte da Arena do Grêmio. Você é contra? A favor? Tem alguma dúvida sobre essa posição? Participe mandando o seu recado ou a sua pergunta para a gente. Ricardo Vidarte, daqui a pouquinho nós já vamos ter o nosso convidado aqui no estúdio. Vamos receber a visita, né, do promotor José Francisco Seabra Mendes Júnior, da Promotoria do Torcedor, para conversar com a gente sobre esse assunto que ontem rendeu muito nas nossas redes sociais. O pessoal participou demais no Facebook e hoje tenho certeza que não vai ser diferente, né? Tenho absoluta certeza, porque é um assunto polêmico também pela posição do Ministério Público. Uma posição que, conversando com ele fora do ar, ele está microfonando, como a gente fala tecnicamente, está colocando o microfone para participar conosco. Conversando com o promotor, a gente nota que ele está aberto a negociações, né? Ele fez uma proposta e lá no Grêmio foi recebida esta proposta como se fosse uma exigência inegociável, dá para dizer assim, né? Mas não é o que eu notei dele, ele já está aqui entre nós, já está microfonado, pode até falar já com as imagens que acontecem agora ali do setor norte, justamente, onde acontecem muitas brigas também. Promotor, boa tarde, seja bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Agora, a gente estava esclarecendo porque a gente ficou na dúvida, né, se era realmente uma proposta ou já era uma imposição, né? O Grêmio disse que levaria ao Conselho essa decisão final. Você acha que vai ser mais rejeitado ou vai ser aceita essa ideia do Ministério Público? Antes de mais nada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês no SBT. A proposta da Promotoria do Torcedor foi no sentido de adequar as torcidas organizadas, não só do Grêmio, mas também do Internacional, ao que exige o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor é claro ao exigir o prévio cadastramento de cada torcedor individualmente considerado nas torcidas organizadas, assim como a separação física da torcida organizada em relação a torcedores comuns. Me parece que toda essa celeuma que foi criada em relação a uma exclusividade de toda a arquibancada norte ou não, é um argumento muito mais para desviar a atenção do principal que a promotoria está propondo, que é centralizar em um espaço específico as torcidas organizadas. Eu não quero de forma alguma estigmatizar as torcidas, muito pelo contrário, a promotoria tem um excelente relacionamento com as lideranças das organizadas. Já viemos há algum tempo discutindo a necessidade do prévio cadastramento, só que chegou um ponto que nós não temos mais como admitir que esses torcedores das organizadas fiquem misturados com torcedores comuns. Apenas para dar um exemplo, ali no Grêmio nós temos pouco mais de 20 torcedores impedidos hoje. E esses torcedores todos são torcedores que ocupam um espaço da arquibancada norte. Por quê? Porque cometeram atos de vandalismo ou violência naquele setor específico, setor onde existem ali crianças, idosos, famílias que também frequentam o mesmo local. Então o que a promotoria quer é que essas pessoas não fiquem mais submetidas a uma eventual situação de violência. O ideal é que nós consigamos fazer cessar a violência de vez e tornar o estádio um lugar pacífico e seguro. Enquanto não há essa possibilidade, a própria lei exige que haja uma separação física das organizadas em relação às demais torcidas. O vice-presidente Nestor Heinz falou para a gente de que está preocupado com essa proposta, porque ali, segundo o Grêmio, cabem 9 mil pessoas, 8 a 9 mil pessoas. Você já me disse fora do ar que não é esse o número, né, de torcedores possíveis ali. Ele estava preocupado com justamente o faturamento, né? Porque se não se cadastrarem em jogos importantes mais do que 300, 400 pessoas, nós teríamos um estádio sem muita presença de torcida naquele local, que é o que mais tem a participação, assim, de levar o time para frente, né, de cantar e de vibrar. Bom, é importante que diga, Vidarte, que a proposta do Ministério Público, que foi levada à reunião essa semana, foi uma proposta no sentido de dividir o espaço da arquibancada norte entre a torcida normal e a torcida organizada. Não são 9 mil lugares ali, desde que foram colocadas as barreiras anti-avalanche, o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar estabelecendo como lotação máxima daquele espaço 5.500 lugares. Nós temos uma informação que cerca de 2.500 desses lugares ficam reservados para sócios do Grêmio, que têm acesso pela arquibancada norte, e o restante é colocado para venda como ingresso mais acessível. Essa também foi uma preocupação da promotoria do torcedor, no sentido de que se permitisse ao torcedor que paga mais barato por aquele setor, no momento que ele saísse daquele setor, que ele
pudesse, em outro setor do estádio, apontado pelo Grêmio, pela Arena, pagar o mesmo valor. Nós não queremos onerar aquele torcedor mais carente que não tem condição de pagar mais caro. Mas a proposta da promotoria era estabelecer um divisor físico na arquibancada norte, colocando torcedores normais de um lado e torcida organizada de outro. E em suma, vocês não querem tirar esse direito do torcedor do Grêmio a escolher se quer ou não fazer parte de uma torcida organizada. De forma alguma. Então, as informações equivocadas que acabaram sendo espalhadas aí por redes sociais, enfim, talvez tenham essa intenção de desviar o foco. O foco principal da atuação da promotoria, repito, é a questão da necessidade imprescindível de cadastrar os torcedores organizados e de deixá-los separados da torcida comum. Só que na reunião nos foi apontada uma dificuldade. No momento que colocar qualquer divisor físico na arquibancada norte, o Corpo de Bombeiros vai exigir do Grêmio e da Arena um novo plano de combate e prevenção a incêndios. Então, daí, tanto o clube como a Arena, na reunião, se manifestaram contrários à questão do divisor físico, porque isso traria um ônus de ter que elaborar um novo plano de combate a incêndios, um novo alvará para aquele setor específico do estádio. Agora, promotor, isso vai só valer para a Arena do Grêmio ou o novo Beira-Rio também? Não, vai existir essa preocupação com o Beira-Rio? Com certeza, né? O Estatuto do Torcedor exige de todos os clubes o prévio cadastramento do torcedor que pertence à organizada, assim como essa separação física das organizadas. No Internacional nós teremos, com certeza, também alguma dificuldade, vão ser apontados alguns problemas, porque as organizadas não ficam concentradas em um lugar só. Ontem mesmo eu estava lá, conversando com o Coronel Bortoluzzi do BOI, mas nós vamos conversar com as lideranças das organizadas e com a direção do clube, porque há necessidade de centralizar essas torcidas em um ponto só. A gente já tem notado alguns conflitos ali no Beira-Rio, nesses jogos iniciais, por conta da diferença de cultura do torcedor. Aquele torcedor que prefere ficar de pé, pulando, mais agitado, mais animado, e o torcedor que prefere ver o jogo sentado. O Giovanni Martins, no Facebook, pergunta para você, promotor, se essa medida não fere o princípio constitucional da isonomia. Não, muito pelo contrário. O Estatuto do Torcedor estabelece a necessidade de que o torcedor de organizada esteja previamente individualizado. O que acontece hoje? Acontece que, como o torcedor não está cadastrado, ele aproveita o anonimato da multidão para praticar os atos de violência e vandalismo e acaba submetendo outros torcedores, que nada tem a ver com o problema, a uma situação de insegurança. O Jeremias de Oliveira diz, ele é de Santa Rosa, que se essa restrição, né, não vai abrir um comércio paralelo, que as torcidas vão começar a cobrar um valor dos torcedores que quiserem se cadastrar para estar sentados ali perto. Bom, na verdade, nós não devemos partir de uma situação que é exigida pela lei para começar a conjecturar em cima de ilicitudes. Evidentemente que vai ter que haver uma devida fiscalização do modo como será cadastrado, mas na reunião, é importante que se diga, o Grêmio, eu convidei pessoalmente o vice-presidente Nestor Rain, o vice-presidente não compareceu à reunião, encaminhou um representante, o Coronel Elvio, que é conselheiro do clube, e o Coronel Elvio concordou com todas as ponderações. A decisão que saiu da reunião foi um consenso, não foi jamais uma imposição da promotoria, até porque não é essa a conduta da promotoria do torcedor, a gente sempre discute as coisas consensualmente. O clube não só concordou, como se prontificou a fazer o cadastramento. Mas, promotor, por que o Grêmio, então, fala que tem que fazer uma reunião com o Conselho Deliberativo? O que o Grêmio pode fazer? Não, o próprio conselheiro Elvio, quando esteve na promotoria, nos disse, eu trago aqui uma palavra do presidente Fábio Koff, ele quer que dessa reunião saia um documento escrito, que nós possamos apresentar para o Conselho como uma solução para essa questão das organizadas. Porque o Grêmio, desde o início, se mostrou interessado no cadastramento, tanto que disse que pretende centralizar esse cadastramento no próprio clube. Né? A questão de submeter ao Conselho me parece que é muito mais em razão do espaço que seria destinado. E quanto a isso, a promotoria em momento algum impôs, até como eu repito, a nossa proposta é dividir o espaço. No momento que surgiu a proposta ali da Arena de fazer um espaço único para os torcedores organizados, aí foi essa solução consensual que saiu da reunião. Promotor, obrigada. Temos muitas questões aqui, mas nosso tempo é curto. A gente agradece sua presença aqui conosco, esclarecendo isso para o torcedor. Daqui a pouco a gente volta falando da estreia da dupla no Brasileirão e quem tem o caminho mais difícil nessa reta inicial da competição, antes da parada para a Copa. Rapidinho.